Muito bem, então nessa aula nós vamos continuar programando aqui os eventos aqui dos botões aqui do nosso formulário de menu, tá? Então vamos voltar aqui para o editor, vamos clicar aqui no botão de interrupção. Então aqui nós já temos então o nosso controle aqui de permissão, tá? Perfeito. Mas aqui no nosso formulário de usuários não tem nenhum controle de permissão, né? O que a gente precisa fazer aqui? Então, para chegar no menu, ele tem que logar. Quando o usuário loga no sistema, então ele já tem os dados dele armazenados no array, user log. Tá? Então aqui, a partir do menu, ele já tem o controle de permissão implementado. Tá? Então ele vai acessar aqui o formulário de usuários. Tá? Mas aqui no formulário a gente tem que implementar também para garantir. A gente não sabe o que pode acontecer, né? Pode acontecer um bug, ele passar direto aqui e abrir o formulário. Não é isso que deve acontecer, mas pode ser que venha. Então aqui, ó, a gente tem que implementar aqui um controle de permissão. Tá? Então aqui no botão salvar, a gente vai colocar um bloco if user log na posição 4 for diferente, ó, aqui a gente vai testar se é diferente, tá? Se for diferente de administrador, seja qual for o usuário, para não ficar testando, se for igual ao usuário, não tem permissão, se for igual ao operador, não tem permissão, se for igual a tantos outros que você colocar. Então, para evitar tudo isso, a gente sabe que aqui no formulário de usuário, somente quem for administrador é que pode. Então, tudo que for diferente, não pode, né? É uma lógica de programação aí. Se for diferente de administrador, then end if. Aqui não vai ter else, tá? Então, se for diferente de administrador, msgbox. Então a gente coloca aqui, ó, você. Opa, peraí, errei. Você não tem permissão para acessar esse recurso. Exclamação. Fecha parêntese, vírgula. Aí vai ser o VB OK only mais VB exclamation. E aqui a gente vai colocar também um caixa alta atenção, certo? Depois disso, a gente não quer que ele execute esse bloco, então a gente vai colocar um exit sub aqui, ó. Exit sub, ou seja, ele já vai sair do evento, ele não vai executar todos esses blocos aqui, já vai sair do evento. O exit sub já pula direto para cá e vai embora. Então esse bloco aqui não vai ser executado, tá? Então, somente pode salvar quem é administrador. Da mesma forma, vamos copiar. E aqui no deletar, a mesma coisa, tá? Então, só pode deletar quem for administrador. Perfeito? É isso aí. Então, aqui a gente já tem o nosso controle de permissão, tá bom? Perfeito. Um outro controle que a gente pode fazer aqui é o usuário padrão, certo? A gente definiu aqui no database, vou até colocar aqui, o nome completo, administrador do sistema, admin 123 e administrador. Eu estou fazendo essa mudança aqui direto no banco porque eu já sei quais são as permissões, tá? Foi o que eu defini lá. Mas o certo é fazer por lá, tá bom? Então, qual é a regra aqui, ó? O primeiro usuário, que isso aí acontece, né? Você cria e depois muda, e aí? Esqueceu o usuário. Como é que vai acessar agora? Esqueceu o administrador. Como é que você vai acessar para poder gerenciar os outros usuários? Não tem como. Esqueceu, mudou, esqueceu, já era. Então, a gente vai implementar um controle de que o usuário padrão, que é esse aqui, ou o super administrador, ou administrador, enfim, você pode colocar o nome que você quiser.
tá? Para que essa linha aqui ela nunca seja modificada. Dessa forma você sempre vai saber que o administrador padrão é esse aqui, certo? E é lógico, você como administrador não pode passar isso aqui para ninguém. É isso que nós vamos fazer aqui agora, ó. Nesse bloco aqui, ok? A gente vai colocar um bloco if aqui, ó. Então, a gente pode colocar tanto aqui como no list box para nem selecionar, tá bom? Mas vamos colocar aqui, vamos lá. Ó, if o que? Se o ID 1, que é o primeiro, né? Se o ID for igual a 1, então esse usuário não pode ser modificado, certo? Então, se txt_id.text for igual a 1, observe que eu estou colocando o número 1 entre aspas. Por quê? Porque aqui no ID é um texto, eu estou chamando a propriedade text. Se é text, é texto. Então eu tenho que colocar aqui, ó, entre aspas, para que ele faça essa verificação de forma assertiva, tá? Pode ser que se você colocar 1, ele vai interpretar como, mas para garantir eu coloco texto com texto. Se aqui fosse value, seria valor, número com valor, ok? Then and if, ok? Perfeito. Então aqui, ó, independente de qualquer administrador que seja, eu não posso mudar o meu usuário, tá certo? Por quê? Porque pode acontecer de eu ser o administrador do sistema e querer mudar, e aí eu vou esquecer. Então essa proteção aqui é para que ninguém mude, ninguém pode mudar, tá certo? Então se for igual a 1, ele vai colocar o msgbox, e aqui a gente vai colocar esse usuário não pode ser modificado. Não pode ser modificado. Pronto. Independente de quem seja. VB, ok only, mais VB, exclamation também, que vai ser apenas um warning. Aqui nós vamos colocar caixa alta, atenção. Pronto. Da mesma forma, exit sub para nós executar o bloco seguinte, ok? Perfeito. E da mesma forma, a gente não pode deletar, né? Vai permitir a deleção desse usuário? Não. Se a gente não... aqui, ó. Se a gente não quer que ele seja modificado, a gente também não quer que ele seja deletado, ok? Espera aí. Aqui nenhum registro, tá? Beleza, nenhum registro. Depois de verificar se tem o ID, eu verifico se o ID é o número 1. Esse usuário não pode ser deletado. Ok? Vamos salvar. E vamos testar aqui, ó. Não vai permitir porque eu tenho, não tenho permissão. Então eu vou ter que entrar aqui com o login. Tá certo? Tem que entrar aqui com o login. Nós vamos abrir aqui, ó. Admin 1, 2, 3. Isso aqui a gente tem que mudar depois. Então eu vou abrir aqui, beleza. Vou clicar 2 vezes e vou tentar modificar, ó. Não posso. Vou tentar deletar, ó. Não posso. Tá vendo? Não pode ser modificado e não pode ser deletado. Perfeito. Ok? Então, a gente já tem então o controle, né, de permissão no formulário de usuários, tá bom? E também o bloqueio de edição do superadministrador, tá? Agora, a gente vai chamar o formulário de produtos, tá? Então, vamos seguir a lógica, tá? Então, o próximo aqui é o formulário de produtos, ok? Então, quem pode acessar produtos? Todo mundo pode acessar produtos, né? O operador pode, o visitante pode, ok? Então, vamos lá. Clicando 2 vezes, eu vou chamar, então, o frm produtos.show, ok?
E aqui dentro de produtos, nós vamos então construir o nosso formulário, ok? Nós faremos isso na próxima aula.